tela também aqui para vocês, para começarmos a aula de hoje. Vocês estão vendo? Sim. Tá bom, obrigado. Bom, gente, hoje nós vamos começar já a falar um pouco sobre o Ubuntu, mas hoje a aula vai ser teórica. Nós ainda não vamos mexer um pouco, não vamos mexer no Ubuntu, para a gente entender mais ou menos a história do Linux, do Ubuntu, certo? Então, nossa aula de hoje é teórica. Eu vou começar falando para vocês sobre o Linux, né? O que é o Linux? O Linux, como o Windows, o Mac, ele é um sistema operacional que ele possibilita para a gente executar aplicativos, programas, né, nos nossos computadores ou em algum outro dispositivo. O Linux é um sistema operacional livre, com modificação, né? Ou seja, a maioria dos programadores, como eu disse ontem, eles utilizam o Linux para criar outros programas, por causa da sua capacidade e flexibilidade na hora de usar os comandos, né? Todos os sistemas operacionais que eu disse, o Windows, o Mac e também, né, o Linux, eles possuem um kernel, que seria a fonte, né, o cérebro do computador. Ele comanda, ele liga o hardware, ele faz a ligação entre hardware e software, e ele faz o computador trabalhar da forma mais tranquila, correta, fazendo com que o nosso computador execute todos os programas de forma eficiente, fazendo ele usar todos os recursos disponíveis da nossa máquina. Então, essa ligação faz com que tudo funcione direitinho. Além dele tomar conta dessa parte, né, da ligação, ele também mantém a nossa máquina, ele mantém a memória da nossa máquina num desempenho ele faz que não tenha nenhum erro, não venha aparecer nenhum infração assim na nossa memória. Quando a gente liga o computador é quando começa o kernel começa a funcionar. Ele começa a procurar o que vai ser necessário, o que precisa para melhorar o desempenho da nossa máquina. Certo? Então, é mais ou menos isso assim que funciona os sistemas operacionais que foram citados. Eu vou falar um pouquinho também sobre a história, né, do Linux. O Linux ele começou a ser desenvolvido em 1991. O desenvolvedor do Linux se chama Linus, e ele começou apenas com um terminal de execução para poder acessar o servidor Unix, que já eu vou falar o que é o Unix para vocês. Ele foi criado para utilizar em hardware, para que pudesse usar todas as funções do nosso computador. E
no desenvolvimento do Linux, né, desse terminal, ele foi usado o GNU, que também eu vou falar para vocês o que é daqui a pouco. E até hoje eles utilizam para desenvolver tudo do Linux, eles continuam utilizando esse GNU. Então, o Linus, ele queria fazer um programa free, né? O que seria isso? Ele queria desenvolver um programa, né, um software que não precisasse pagar para utilizar nada. Então, o primeiro nome do Linux foi FreeX, se eu não me engano. E desde o início ele pensava em colocar o nome Linux. Só que ele achava que seria egocêntrico da parte dele ele colocar o nome do sistema operacional parecido com o seu nome, né? Que é Linux. Só um segundinho, pessoal. Pronto, voltando. Bom, isso tudo eles começaram a desenvolver um pouco na universidade e depois fora dela. E ele não desenvolveu isso tudo sozinho. Ele tinha um amigo, né, que ajudou ele a desenvolver o Linux, que se chamava Ari. E ele era um dos administradores do servidor na época que eles estavam começando. E aí ele que tomava conta de todos os uploads dos arquivos necessários do FreeX. E aí rolou meio que uma discussão, né? O amigo dele não gostava do nome e o Linus não queria colocar Linux, mas sem ele consultar o Linus, ele acabou mudando o nome do projeto para Linux. E o Linus não teve o que fazer, ele já queria desde o começo fazer isso, então ele não discutiu e deixou o nome Linux mesmo. Bom, porque o mascote é um pinguim. O Linus, ele escolheu o pinguim porque em 1996 ele mencionou que em um dia ele tinha ido em um zoológico na Austrália e nesse dia ele foi bicado por um pinguim. Aí, por esse motivo, ele escolheu o pinguim como mascote do Linux, por ser um animal que marcou uma história, uma viagem para ele. Então ele deixou assim e colocou o nome do pinguim como Tux, para que juntasse o sobrenome dele com o sistema Unix. O sobrenome dele é Torvalds, então ficou Tux. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês alguns dos motivos para se usar o Linux. Motivos para você migrar do Windows para o Linux, né? O custo. O Linux tem sua licença com código aberto. Então, ele está disponível para todos sem nenhum custo. Ele pode ser baixado na internet de forma totalmente gratuita. O que acontece no site os desenvolvedores, eles sempre pedem, eles não pedem, mas eles dão uma sugestão para quem quiser
ajudar com a quantia que for, eles dão essa liberdade para o usuário, tá? Então, mas de qualquer forma é totalmente gratuito para você usar e baixar o Linux. Liberdade. O Linux nos dá liberdade para modificá-lo. Se você é um desenvolvedor, um programador, você consegue fazer isso. Por conta do seu código-fonte e todos os seus outros códigos, eles provavelmente no site, eu não posso dar certeza para vocês, mas eles têm uma lista dos seus códigos disponíveis. E assim vocês podem estar utilizando. E normalmente esses códigos são atualizados, porque como são muitos desenvolvedores, muitos programadores que acabam mexendo e atualizando o Linux, ficam modificando alguns códigos e dependendo, o Linux não deixa uma pessoa vender, né, algo desenvolvido utilizando como base o seu sistema, o seu código livre. O apoio, né? Existem muitos fóruns, grupos feitos para o suporte necessário para para as pessoas que nunca utilizaram, né? Para quem é novo no sistema do Linux, em qualquer um dos sistemas, tá? E o suporte deles, a qualidade é sem custo nenhum. Ele é feito pela própria comunidade, pelos próprios usuários do Linux. As atualizações. Em relação a isso, os usuários, né, nós não somos obrigados a fazer todas as atualizações quando o sistema for pedir. Eu vou explicar para vocês isso quando a gente começar a utilizar o Ubuntu, mas vocês podem escolher as atualizações que vocês vão fazer, tá? Porque as versões antigas, elas são preservadas para que os usuários não precisem ficar atualizando. E como eu disse, né, o custo em relação à atualização também, a gente não paga taxa para atualizar. A gente pode manter ou não, pode escolher entre as distribuições do Linux que a gente não vai pagar nada. O sistema de vírus. O Linux, ele tem uma capacidade muito grande em relação à segurança. Isso porque o Unix sempre foi programado com foco na segurança dos usuários, tá? Por conta do código fonte ser livre, a comunidade de programadores, dos desenvolvedores, eles trabalham, como eu citei ontem, eles sempre estão procurando erros em códigos, bugs do sistema que possam ser corrompidos por algum vírus, né? Para aí, com isso, eles podem corrigir para manter a segurança dos usuários que não mexem com a parte de programação. Com isso, a gente pode falar sobre falhas do processo no Linux, que raramente acontece. E raramente acontece alguma falha no seu sistema. É muito difícil, vocês vão precisar reiniciar ele. E o motivo por trás disso tudo é a programação inicial do Linux. A programação dele foi feita para manter ele num formato estável, para que eles conseguissem arrumar o problema
sem desligar a máquina, porque normalmente quando tem algum erro, você desliga seu computador, né, para que o sistema possa reiniciar, detectar o problema, o que aconteceu. Então, o Ubuntu, o Linux em si, trabalha para que você não precise desligar ele. Ele é bem estável. Amplitude. Por causa das diversas, né, das muitas distribuições do Linux, o usuário, né, no caso nós, podemos escolher qual versão nos agrada mais, né? Cada distribuição apresenta sua característica, mas a maioria das distribuições elas são compatíveis, tá? Como foi dito ontem, alguns usam Mint, tem outras versões, tem o Ubuntu, né? No caso, eu prefiro o Ubuntu, então isso varia de pessoa para pessoa e existe aquela parte de experimentar e também por isso que existe a máquina virtual, para a gente poder ver qual das versões mais agrada a gente. E a capacidade o Linux consegue operar em várias plataformas, ele não é limitado a trabalhar em computadores compatíveis. No início, ele foi programado também para se adaptar ao computador, né? A máquina que ele vai trabalhar. Aí ele pode ser utilizado em diversas máquinas, equipamentos. Um exemplo que utilizam o Linux é em robôs, porque né, não o Linux em si, mas eles utilizam um código fonte do Linux para montar todo o sistema dos robôs e alguns equipamentos eletrônicos, como o nosso celular. Como eu mostrei ontem para vocês, o menu, eu não sei se vocês acharam, eu acho, é bem parecido com o menu de alguns celulares antigos. Hoje em dia, não tanto, mas aquele quadradinho que mostra que é o menu, o jeito que abre o menu é bem parecido. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês o que é o sistema Unix. O Unix é um sistema operacional também, que foi criado pelo Thompson. E ele foi criado com o intuito de suportar vários usuários, para que muitos usuários pudessem estar utilizando ele ao mesmo tempo, certo? Ele foi feito para executar multitarefas e ele foi o primeiro sistema operacional a introduzir todos esses conceitos. Ele foi o primeiro a deixar vários usuários utilizarem ele e executarem um monte de tarefa, tudo ao mesmo tempo, tá? O Unix também, ele tem uma grande flexibilidade, ele suporta as alterações feitas pelos usuários, né, as alterações feitas com comandos em si. E o Unix, a história dele começa com um grupo de programadores que se juntaram para desenvolver um sistema operacional nos laboratórios da AT&T, né? Talvez eu não esteja pronunciando certo, mas a ideia deles era criar um sistema operacional que, como eu disse, suportasse centenas de usuários. E eles utilizaram, né, um grande grupo de desenvolvedores que levaram o sistema operacional ao fracasso, né? Deu errado isso tudo. Então, em 1969,
o Thompson, que é o desenvolvedor, né, o dono da Unix, começou a reescrever o sistema operacional, fazendo surgir o Unix, né? Por que o Unix é usado como base, gente? A gente não tem uma resposta certa para isso, mas a gente pensa que deve ser por conta de ter sido um dos primeiros sistemas operacionais a dar certo. Após o Thompson passar um tempo, fazer mudanças no nome, no sistema, em 1973, ele começou a receber ajuda de cientistas, né, da computação, mudando a linguagem do sistema para C, que hoje é bastante usado. E isso fez com que tivesse sucesso no projeto. O Unix começou a funcionar. E aí o Unix ele serve como base até hoje na criação de alguns sistemas operacionais. Entre eles é o Linux e o Mac. Esses foram sistemas que utilizaram o Unix. E um exemplo de alguma máquina que a gente poderia programar o Unix, que é programada com Unix, é o caixa eletrônico, onde a gente saca o nosso dinheiro. Ele é totalmente programado com Unix até os dias de hoje. O sistema dele é totalmente Unix. O desenvolvimento. O motivo para o Unix ser diferenciado foram os conceitos que nunca tinham existido no mundo dos sistemas operacionais. Porque ele foi programado com um sistema de multitarefas, ele era capaz de executar, deu certo, então ele era capaz de executar vários processos simultaneamente. Por isso que a execução do Linux é rápida, parecendo que seja uma multitarefa. Isso tudo por causa do Linux. A outra característica da época eram multiusuários, que eles permitiram que muita gente executasse aplicações diferentes de forma independente, e assim os usuários eles podiam compartilhar tanto o hardware como o software, além de qualquer outra informação que tivessem no computador, no seu disco rígido, eles conseguiam compartilhar com todos. Naquela época era muito diferente, né? Seria um sonho se todo mundo tivesse acesso, tivesse seu próprio computador em casa. No caso, os locais que tinham as máquinas que com o sistema Unix eram as universidades, as indústrias e o governo. Então a gente tem que parar para pensar, né? Esse desenvolvimento, tanto a multitarefas como multiusuários, eram novidade para todos os sistemas operacionais naquela época. Hoje em dia, a gente nem imagina como era antes, porque hoje é tudo bem mais fácil, né? E esse era o trabalho deles antes. A distribuição Unix. A sua popularidade, ela começa por causa da distribuição do SOS, que funcionou e começou a ser distribuído com a licença livre. Podiam utilizar o código Unix do jeito que quisesse. E depois disso, essa licença começou a se tornar privada.
para melhor desenvolvimento deles. E mesmo ela se tornando privada, os sistemas criados por código aberto do Unix se mantiveram funcionando e até começou a ter um aumento nas licenças livres. E por isso foi criado o Linux. O Linux utilizou uma dessas licenças livres que continuaram funcionando para desenvolver o Linux. O que foi o projeto GNU? O projeto GNU ele foi criado no ano de 1983, com um propósito também de criar um sistema operacional de software livre, totalmente livre. Ele começou a ser desenvolvido em 1984 e por conta desse projeto, vários outros sistemas operacionais começaram a ser desenvolvidos com o mesmo propósito, né? E o propósito era criar um sistema para que dê liberdade para os usuários compartilhar experiências e melhorar o desenvolvimento do sistema também. O criador do projeto GNU foi o Richard. Ele também criou a Fundação de Software Livre no ano de 1985. E para que ele pudesse organizar o projeto GNU, ele criou essa fundação e para também compartilhar todo o conhecimento do software livre com os outros desenvolvedores. E o projeto GNU ele possui duas licenças principais, que são a licença pública geral e a geral tem o GNU e o GPL, né? Vou deixar assim, porque eu não sei pronunciar a forma correta de dizer isso. Mas é o GNU e o GPL. E com o passar dos anos, essas duas licenças continuaram sendo usadas para desenvolver os outros sistemas operacionais. O GNU ele é formado por subprojetos feitos por voluntários que são desenvolvedores, né? E esses projetos recebem o nome de GNU Projetos e podem ser encontrados todos dessa maneira. A criação do GNU, gente, foi diferente do Unix. Hoje o GNU manteve como um software livre. Ele foi criado para ser mais compatível que o Unix. Para que migrassem do Unix para o GNU. Mesmo assim, os dois são bem semelhantes, sendo a sua forma de desenvolvimento basicamente igual. E isso significa que o GNU também pode ser atualizado pelos usuários. Software. O que são os softwares? Bom, gente, nada mais é do que um conjunto de códigos que são executados pelas máquinas. Nós usamos esse termo para programas, apps, né, de celular também, e para execução desses códigos. E eles mostram o que a máquina precisa fazer, né?
todos os programas que existem no nosso computador, celular, videogame, nas máquinas, né? Eles são softwares que podem ser de um editor de texto até como vou dar um exemplo, pelo Windows Word, e um programa de streaming. Outro exemplo seria o OBS, que é um programa de streaming. E todos os softwares eles vão se apresentar numa forma diferente, podendo ser um aplicativo, um cartão perfurado, que esses cartões utilizam computadores eletromecânicos, né? Então eles também é uma linguagem de código diferente. E aí o que acontece? Nós vamos separar o software em três. Existe o software de programação, o software de sistema e o software de aplicação. Eu vou explicar para vocês primeiro o de programação. Eles são usados para desenvolvimento de novos softwares, né? E esses softs utilizam a linguagem diferentes e usam a programação C, utilizam o Java, entre outros. E como eu disse, um exemplo de software de programação são editores de texto, porque lá você consegue escrever códigos. Software de sistema. Eles são usados para fazer comunicação entre a máquina e o usuário. Ele serve de base para que o software de aplicação e programação, então, ou seja, ele serve como uma plataforma para que todos os outros softwares possam funcionar. Os nossos sistemas operacionais são softs de sistema, por exemplo, o Linux, o Windows e o Mac. E os sistemas dos celulares, como o Android e o iOS, também. Em alguns casos, os de aplicação presentes na máquina, eles conseguem assumir a função de sistema operacional. Aí, então, eles podem navegar e aplicar dentro do sistema, né? E por último, tem o software de aplicação, que é o mais usado. Ele é conhecido por ser um programa existente no computador ou nos nossos celulares. A função dele é executar tarefas que a gente manda, né? Fazendo com que eles sejam seguros. E eu vou explicar para vocês um outro que eu deixei separado, que é o software livre, que são todos os programas que podem ser executados e que podem ser modificados. Eles podem ser redistribuídos sem que haja autorização do criador e sem custo-benefício, sabe? A pessoa vai lá, vai modificar e não precisa da autorização do primeiro criador e ele não vai pagar nada também. Eles disponibilizam para nós usuários o seu código-fonte para que a comunidade dele possa modificá-lo, tornando ele melhor, né, para deixar da forma que a gente quiser. O conceito livre, tem o foco no objetivo de fornecer para nós usuários a liberdade de controlar o aplicativo, né? A forma de execução, modificá-lo, entre outras coisas. A gente pode moldá-lo da forma que desejamos e com toda a modificação, os seus
processo, os seus dados, eles vão mudar, fazendo que haja uma cooperação, você entre para cooperar com a comunidade de desenvolvedores, tá? Com isso, é por isso que os desenvolvedores que utilizam o software livre estão imunes a restrições nos aplicativos, porque eles não precisam de autorização para eles não precisam de autorização, eles não precisam concordar com o dono. Eles vão lá e criam novos programas e podem distribuir novos programas do jeito que eles quiserem. Ubuntu. Chegamos no tópico do Ubuntu, que a partir dele, depois dele, nós vamos dar início à utilização do sistema operacional. O Ubuntu, como eu disse, ele é um sistema operacional desenvolvido com o núcleo Linux, e eles também mantêm o seu código aberto, mantendo também o objetivo de ser um software livre. A escolha do nome Ubuntu vem de filosofia africana, que destaca o espírito de ajuda entre os desenvolvedores. O sistema Ubuntu, ele tem seu desenvolvimento social e pode ser compartilhado com qualquer usuário que quiser utilizar o seu sistema operacional, podendo instalar, como eu mostrei para vocês. Claro, eu não mostrei, um boot, uma instalação completa no computador, mas eu mostrei a instalação na máquina virtual. Isso vai acontecer com o computador também, tá? Você vai conseguir instalar ele de forma gratuita. E na história, a primeira versão do Ubuntu foi lançada em 2005. Ela foi lançada pela empresa da Canonical, ele foi anunciado como um sistema de utilização pessoal e uso simples, mas ele só podia ser utilizado por profissionais. Falando um pouco sobre a Canonical, ela é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de software livre, e ela foi fundada pelo sul-africano Mark. Ele é um sistema operacional seguro, desenvolvido para que tenha aplicações necessárias para que os usuários possam navegar de forma tranquila e fácil em browsers, em programas de edição de texto, planilhas, em qualquer programa voltado para os usuários. O Ubuntu, ele tem uma filosofia de vida que vem da filosofia africana, que ela é presente em alguns grupos que habitam na parte subsaariana, esse conceito é amplo, ele é a essência do ser humano, né? E a forma de se comportar em sociedade. O Ubuntu, para os africanos, é a capacidade, dizendo o termo Ubuntu, é a capacidade do humano de compreender e aceitar e tratar bem o próximo. Sendo uma ideia semelhante ao amor próximo, né? O amor ao próximo. Então, o significado que eles deram ao Ubuntu é solidariedade, compaixão, desejo, generosidade entre todos os humanos. Então, é por isso que o Ubuntu, por conta dessa filosofia, ele possui
um grupo, né, de desenvolvedores, de pessoas trabalhando junto e se ajudando. Vem por conta desde do início, desde algo bem mais profundo, que era esse que é de origem africana, né? Vem das tribos africanas, tá, gente? A nossa aula foi bem teórica mesmo, foi algo bem mais história, né? Só para a gente saber mais ou menos o que, que a gente tá, com o que a gente vai estar mexendo, a história de desde o início do que a gente vai estar mexendo, certo? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que foi dito aqui? Porque se não tivermos, ontem aconteceu algo, eu esqueci de avisar vocês, mas eu antes de sair, eu queria que todo mundo mandasse uma mensagem no chat para que a gente pudesse estar contando a presença de vocês. E também dizer para vocês que às 19 horas vai ser. Está programado para as 19 horas, vai ser lançado uma atividade para vocês no nosso Classroom. Quem não está no Classroom, por favor, aceite o convite que foi enviado, tá? Que todo o material, todas as apostilas, os slides utilizados em aula estão lá e as atividades também, tá? É muito importante que vocês façam as atividades para no final receber o certificado, certo? Então, eu não tenho mais o que dizer. A aula, se vocês não têm nenhuma dúvida do que foi dito, eu vou encerrar por aqui. E eu só peço para vocês que enviem mesmo uma mensagem no chat para que eu possa contar a presença de todos que estão na aula hoje, tá bom? Qualquer mensagem, qualquer coisa. Vitor. Oi. Qual que é o prazo para a atividade? Então, a gente não tem aula amanhã, tá? Vou falar para vocês, a gente não tem aula amanhã. O nosso próximo encontro é na quinta-feira. Então, eu não tinha colocado nenhum prazo não, tá? Eu só coloquei o início, mas vamos colocar aí até quinta, sexta-feira, porque é algo bem fácil também, não vai exigir muito de vocês não, tá? Então vamos colocar aí até sexta-feira, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail, mandar no grupo, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, nosso próximo encontro é na quinta-feira e eu vejo vocês lá, tá bom? Não esqueçam de mandar algo no chat, por favor. Até mais. Boa noite para vocês. Obrigado. Tá bom? Boa noite para vocês aí. Interromper a gravação.